Olá, seja muito bem-vindo a mais uma série sobre a sua saúde oral. E hoje nós vamos falar sobre a perda dentária. Então, toda vez que nós perdemos um dente, eu trouxe esse modelozinho aqui para poder especificar melhor para vocês. Toda vez que nós perdemos uma peça dentária, não é? Nós temos essa ausência. E por que é importante você fazer alguma coisa nessa ausência? Por que é importante você colocar aqui alguma outra peça dentária, que eu vou explicar quais os tipos que você pode colocar aqui nesse espaço que você perdeu o seu dente. Justamente porque quando você perde um dente, o que acontece? Os seus dentes antagonistas, eles vão descer, o que está em cima ele começa a se direcionar nessa parte que não tem o dente, então ele começa a não ficar no mesmo alinhamento da oclusão e muitas vezes os dentes dos lados eles começam a inclinar. E o que acontece quando você tem uma perda de um dente muito cedo? Quando começa a inclinar esses dentes, igual eu estou mostrando aqui, se for numa altura de uma criança que está ainda em processo de erupção dentária, o que vai acontecer? Quando vai nascer um outro dente que deveria estar nesse sítio, ele não vai ter espaço, porque os outros do lado mexeram. Se é uma pessoa adulta que já tem todos os dentes, vai ocorrer também esse afastamento dos dentes e ela vai começar a ter alguns espaços entre os dentes anteriores. Vai começar a dizer que começa a ter uma perda de gengiva nessa região. Por quê? Porque os dentes eles são inclinados e a força mastigatória, ela não é uma força mastigatória ao longo eixo do dente. Então ela começa a dar problemas aqui na inserção aqui do dente, começa a dar problemas na gengiva. Então é importante que toda vez que você tem essa perda desse dentinho aqui, você possa fazer alguma coisa. E aí você deve estar perguntando, então o que eu vou fazer aqui, não é? Nessa falta de dente. Então existem várias maneiras. Você pode colocar uma prótese acrílica com um dentinho aqui que vai ocupar o espaço desse dente que foi perdido, que é uma placa dessa que eu trouxe aqui para mostrar. Lógico que essa aqui é uma placa total, não é de todos os dentes, mas se for só de um dente, é de um dente só que ela pode ser feita. Ela fica menor, mas é um dente só. Ela pode ser uma prótese esquelética, que é essa daqui, de cromo e cobalto, que pode ser só de um dente também, não é? Porque perdeu só um dente, aqui depende do número de dentes que perdeu. Ou então, se você não quiser nada disso que é removível, você pode colocar aqui um implante nesse sítio e depois coloca uma prótese aqui em cima, nesse espaço. E por que você vai colocar, e você deve estar me perguntando, Renata, só existe aqui ou a prótese removível ou a fixa, um implante? Não, existe também uma fixa, prótese fixa, que pode ser uma prótese de 3 elementos, que é, você não tem esse dente, então você vai colocar, você desgasta esses dentes do lado e é feito uma prótese fixa, que a gente chama de 3 elementos, que são 2 coroas nesse dente e uma coroa presa, suspensa nesses 2. Isso também é possível para você ocupar esse espaço que foi perdido. Por que muitas vezes nós não fazemos esse tipo de tratamento aqui de uma prótese fixa? Porque se você perdeu só um dente, para você usar uma fixa aqui, você tem que desgastar os 2 dentes do lado. E esse desgaste, se o dente estiver bom, se o dente for rígido, não tiver nenhuma cárie, não tiver nenhuma destruição, eu não acho muito aconselhável você desgastar 2 dentes para colocar um terceiro. Então, talvez a melhor opção seria um implante, onde eu coloco o implante aqui nesse espaço e coloco uma coroa fixa em cima desse implante, não mexendo nos dentes que estão ao lado. Então, essa é uma opção. Então, qual é a melhor opção? Não existe nem melhor nem pior. É tudo aquilo que será indicado pelo seu médico dentista, mediante a sua arcada, o problema que você tem, e vai achar o melhor tipo de tratamento para a sua boca. Agora, é importante que você tenha sempre atenção que uma peça dentária que
perdeu, não é, por cárie ou porque quebrou, algum motivo, ela vai fazer com que comece a ter um desequilíbrio em toda a sua arcada, porque essa peça ela vai destabilizar os dentes dos lados, o dente de cima ou o dente de baixo, então isso vai atrapalhar na sua oclusão. Então é importante que você restabeleça isso com alguns tipos de prótese ou mesmo implantes, para que você tenha uma oclusão em equilíbrio, uma oclusão equilibrada, porque faltando uma peça é sempre mais um problema que pode gerar depois, até mesmo com dores na articulação, desgaste, retrações gengivais. Existe uma série de fatores que podem causar justamente por causa da perda de uma peça dentária. Fica aqui a dica. Se quiser saber mais, procure o seu médico dentista para poder saber e avaliar qual é a melhor solução para o seu caso.